Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez a este culto de adoração ao Senhor. Quero, nesse instante, apelar-lhes que, sempre que venham ao culto, tragam consigo a sua Bíblia para acompanharem, então, os textos e marcarem algumas sugestões, demais outros textos que aqui eu faço, exponham com o objetivo exatamente de alargar nossa compreensão do texto básico da reflexão proposta. Nesse instante, nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus através do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Antes, porém, quero convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração. Amém, irmão Jorge, bom dia a todos, que a graça do Senhor possa alcançar a todos. Oramos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, louvado Senhor Deus, exaltado e engrandecido seja teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de nos reunir, Senhor, para ouvir e aprender mais da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. Que seja, meu Senhor, feito a tua vontade sobre todos, pois é o melhor para todos nós. Que o perdão do Senhor possa não apenas nos alcançar, mas alcançar a cada filho, a cada querido e querida do Senhor, aonde quer que se encontre, Senhor. Ajuda aqueles que estão nas dificuldades, em termos de enfermidade, Senhor, passando as suas dificuldades com relação ao trabalho e a outras coisas mais, a qual o Senhor sabe, pois o Senhor conhece a mente e o pensamento de cada um. Nos ajuda, Pai, a te buscar, nos ajuda mais a dar ouvidos ao Senhor. Que o teu Espírito seja derramado, Senhor Deus, sobre essa classe e que esse mesmo Espírito também possa estar com a tua igreja, Pai, durante as horas vindouras, porque, Pai, ao findar da claridade desse dia, começa o teu santo dia, Senhor. Amém. Então, o Senhor já possa, assim, ajudar a cada um. Te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 ao 14. Venha mais perto da Bíblia. Ontem nossa ênfase foi apresentar-vos a situação singular do apelo de Jesus, de que a regra áurea da honestidade passa exatamente quando nós nos colocamos no lugar do nosso semelhante, e aí podemos exatamente examinar se aquilo que desejamos para nós, gostaríamos exatamente de fazer o mesmo para com o nosso semelhante. Dentro dessa compostura, Jesus, então, agora retrata uma verdade bastante profunda, que tem a ver com a situação das escolhas que fazemos. Dentre estes aspectos de escolha, normalmente, as ilustrações de Cristo são retiradas do próprio ambiente onde as pessoas ali se encontram. E aí vem esta exatamente ilustração dessa jornada entre a esperança de encontrar uma porta que está aberta para poder acessar o lugar de proteção e aqueles que, de alguma maneira, portanto, já chegam tarde demais e este ambiente não está mais receptivo. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, aqui, tem a ver com o seguinte. Primeiro, lembrar que todas as vezes que nós nos submetemos ao estudo da palavra de Deus, ela tem de ser autoexplicativa. Mas a gente, então, tem a orientação do Espírito nos fazendo, então, a interpretação. E aqui vem, mais uma vez, as sugestões que eu dou em relação a esta perícope nova, aqui, então, versículos 13 e 14. Eu ponho, portanto, uma palavra, resumindo todas estas cenas aqui, que é a palavra, portanto, no plural, regras. Quais são as regras, de fato, que aqui Jesus põe para que nós possamos alcançar aquilo que almejamos?
O detalhe é se aquilo que almejamos está dentro exatamente daquilo que Deus deseja que nós alcancemos. E para este aspecto, Jesus, então, faz esta narrativa que nós vamos ler agora. Observe. Entrai pela porta estreita, e aí larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós temos aqui, portanto, uma exposição em contraste. Primeiro, nós temos que os elementos comuns em ambos os versos, porta, mas nós temos, então, na verdade, que aquilo que é posto como que porta estreita, porta apertada, ou então estreita a porta e estreito também o caminho, nós temos, na verdade, elementos que são comuns em ambas as exposições. Observe, porta, a condição desta porta, né, que é como ela se encontra, estreita. Mas no versículo 14, nós temos também uma porta, ela é estreita, mas o que acontece? São as escolhas que são feitas. E para que nós entendamos essas escolhas que estão sendo feitas, há regras que precisam ser obedecidas para que, então, se alcance de fato o que se quer. Não entendeu? Deixa eu ilustrar, tornando este texto próximo daquilo que realmente estava à vista de todos e de Jesus naquele instante. Normalmente, as pessoas naquele território que Jesus se encontrava, não percam de vista que ele está ali residindo em Cafarnaum, e para fora dali da cidade, então ele estava, neste momento, fazendo este sermão. E as pessoas comuns moravam, portanto, ou em colinas, ou então em montes, onde as casas eram, portanto, ali construídas. E ao, então, vir o declínio da tarde, costumeiramente, as cidades tinham, portanto, portas de guarnições, aonde todos aqueles que, então, queriam ter acesso à cidade tinham de chegar antes que suas portas pudessem ser fechadas. Esta é a imagem que aqui está diante de Jesus, ao olhar exatamente a esta situação que se punha comumente para aqueles que moravam em ambientes desta natureza, ou com esta, então, circunstância aqui exposta. O que ocorre é que exatamente aí, neste momento em que Jesus observa a forma como as casas estão construídas e esta proteção, Jesus, então, absorve este momento aqui conhecido das pessoas e agora apresenta algo bastante dinâmico, forte em relação à nossa trajetória, a trajetória daqueles, portanto, dos seus dias, para que pudessem alcançar os céus. E aí, Jesus toma deste ambiente conhecido, que era o que esses, então, personagens ali podiam verificar com a própria experiência que assim realmente ocorria. Muitos daqueles tinham de se apressar para poderem, então, chegar até a entrada do portão, que dava acesso, portanto, à cidade, cavada muitas vezes na rocha ou construída sobre uma colina, porque não era nem seguro ficar fora e nem seguro chegar depois, que os portões daquela cidade pudessem ser fechados. E quando a gente fala em cidade, a gente não está tomando, portanto, esta ideia sociológica recheada de tanta, então, compostura e até, às vezes, coisas bucólicas, atrativas, que as cidades do século, portanto, XVIII, XIX, já século XXI, possuem. Lembrem-se, portanto, do ambiente onde Jesus está. Pessoas simples, morando em casas muito humildes, mas que eram exatamente, tinham o seu caminho estreito de acesso para o portão principal, que dava exatamente esse tipo de proteção, porque havia, portanto, muitos animais selvagens e que, então, podiam acessar muitas das casas onde até, inclusive, se tinha certos tipos de animais para a própria manutenção,
e o cuidado destes dependia exclusivamente dos seus moradores, mas eles se reuniram e faziam, portanto, esse tipo de autodefesa, a proteção de construir, portanto, muros que pudessem reservar a cidade e um portão principal de acesso. E essas pessoas, muitas vezes, quando se demoravam em suas atividades externas, tinham de lembrar que, se chegassem, portanto, fora do horário, não teriam mais acesso à sua residência. Passariam, portanto, a noite fora do acesso, da proteção que o lar trazia. Esta é a imagem que está aqui, então, posta nesse instante. Então, quando Jesus lança a mão dessa expressão, entrai pela porta estreita, e aí vem, portanto, uma explicação entre parênteses no texto aqui, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Esse texto, em diversos outros, então, manuscritos, ele não aparece. Esta é a razão porque, então, o tradutor aqui do texto sagrado coloca exatamente essa expressão entre parênteses, com o objetivo de nos chamar a atenção, que diversos manuscritos antigos, essa explicação não existe, ou seja, esta que está entre parênteses. Não obstante, os versículos, portanto, 13, na primeira parte, entrai pela porta estreita, há em inúmeros manuscritos, e o versículo, portanto, 14, não há, portanto, nenhuma dificuldade. Mas o que a gente precisa atentar, e se você quiser, portanto, deixar de fora essa explicação que está entre parênteses, não há, portanto, nenhum prejuízo. E por que não? Observe um detalhe no Evangelho, portanto, de Lucas. Venha comigo, por favor, e eu vou retornar a essa parte, portanto, prática lá, que estava na mente das pessoas quando Jesus faz menção de caminho, de porta estreita para ser acessada. E Lucas registra algo no capítulo 13, versículo 34, bastante salutar. Venha comigo e acompanha, portanto, o texto aqui. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Acho que eu disse 34, mas é o versículo 24. Olha só o que é dito. Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vejam que o resumo de Lucas, a síntese que Lucas faz, ela é bastante forte, que é a mesma que está em Mateus, embora Mateus com um pouco mais de abrangência, de mais discurso, mais o que a gente chama prolixo o texto. Mas observe, esforçar-se. Por que esforçar-se? Porque quem estava fora tinha de lembrar que, para ter acesso à sua própria casa, à cidade, primeiro, portanto, ao ambiente comum para todos, e depois o ambiente particular, que era a sua própria residência, ele teria de passar por esse portão, que era o que guarnecia a cidade. E quando, portanto, perdia de vista o horário, o momento de chegar antes que o portão fosse fechado, ele tinha de ter toda esta compostura de esforço para poder exatamente aí chegar antes que, então, fosse fechado o ambiente de acesso que daria, portanto, condições de ele chegar à sua casa. Essa ilustração que Jesus põe aqui para, então, demonstrar a vida de comunhão com as verdades celestiais e o acesso ao céu, é algo que a gente precisa atentar para não confundir as coisas. O contexto imediato é este que eu estou te dando, o esforço da parte do ser humano de poder, então, chegar antes que o portão fosse fechado, para ter acesso à própria cidade e, consequentemente, à sua própria residência. Esse esforço não podemos, portanto, agora torná-lo como sendo parte de nós, seres humanos, para alcançar os céus. Porque, se assim o fosse, os céus, então, não seria, portanto, uma pertença do Senhor, mas algo que nós poderíamos alcançar pela força lá. Então, esta é a grande dificuldade de muitas pessoas quando leem Bíblia, não pararem para fazerem o que eu chamo das perguntas inteligentes. Quando isso foi dito? Para quem isso foi dito? Em que condições isso foi dito? E o que as pessoas entenderam quando essas coisas foram ditas? Essas perguntas têm de ser formuladas, porque se você aplica o raciocínio destes que acham que os céus é alcançado pelo esforço,
pela conquista humana, eu te digo, e então, qual era a necessidade de Jesus vir a esta terra? Morrer no lugar do pecador. Se o céu pode ser alcançado pelo esforço, o sacrifício de Jesus se tornou, portanto, inútil. Não é assim? Mas então, por que essas coisas aparecem? Pela falta de percepção dos que estudam a Bíblia, de que a Bíblia tem todo um contexto, o contexto de sua época, para quem o texto estava sendo oferecido, o que essas pessoas entenderam sobre aquilo que estava sendo oferecido. Essas perguntas têm de ser formuladas e depois, então, permitirmos-nos que o Espírito de Deus nos eduque a absolver a verdade para os dias que estamos vivendo. O princípio é o mesmo, de que nós precisamos atentar que os céus têm regras. Por isso que eu coloquei a expressão aqui, para resumir estes versos, esta que eu já vos ofereci de início lá. É regras. Há regras. E as regras não têm a ver, portanto, quanto à salvação, mas a nossa compostura para poder acessar o ambiente, e aqui em particular a cidade, lá. Jesus, então, faz esta ilustração que era vívida na mente de todos os que ali estavam. E por que essa ilustração é vívida? Porque ele sabia o que era um caminho estreito. Ele sabia o que era um portão. Ele sabia o que é, portanto, acessar o ambiente de proteção que era a cidade. E exatamente assim, a demora de muitos, a falta de atenção de muitos, do horário em que, no pôr do sol, a porta se fechava, o portão se fechava, e quem estava fora não entrava. Não havia, portanto, vigia nessas cidades, apenas uma responsabilidade de alguém que fechava e ia para a sua própria proteção dentro da sua casa. Então, não havia mais condições de poder entrar e aí acessar o ambiente. Por falta de quê? De previsão desta pessoa, de horário. O que eu estou te dizendo, amigo, é alargando a compreensão disso daqui. Estamos já quase no horário de que o Senhor fechará as portas de oportunidade para todos nós nesta terra. Estamos quase no horário em que o Senhor dirá: os que estão fora não entram e os que estão dentro já estão protegidos. É assim a jornada para os céus. Não tem a ver com o esforço particular. O que Lucas está registrando é dentro do contexto que eu acabei de te expor, de que nós precisamos entender que as verdades que Jesus está ensinando, elas são visíveis do ponto de vista daquilo que é comum, e os ouvintes não tinham a dimensão ao que Jesus estava propondo. E aí vem o que eu uso de expressão costumeira lá. Parte-se do que é conhecido para levar os seus ouvintes àquilo que é desconhecido. O que é conhecido desses ouvintes? Porta, cidade, caminho estreito, uma situação difícil de acessar o ambiente ao qual, portanto, foi ali apresentado, para poder trazer para aquele cidadão certa proteção. As regras tinham de ser cumpridas para poder ter acesso ao ambiente. E aí vem o detalhe, não é que nós, então, somos salvos por regras, mas as regras, portanto, nos protegem. E se cumpridas as regras, observe o que acontece. O ambiente foi construído para a nossa própria proteção. Os céus é nossa morada de proteção. Mas ter acesso a ele é por meio de Jesus. Mas Jesus estabeleceu para nós qual é a condição que precisamos viver para poder acessar o ambiente que ele preparou para os fiéis. E aqui o texto, portanto, traz esta dimensão. Observe. Estreita, melhor, entrai pela porta estreita. Normalmente, esta porta, dentro do contexto aqui de Jesus, não era esses portões, né, como o caso, portanto, ali dos filisteus, quando no caso de Sansão, né, com aqueles gonjos que ele derrubou e levou, portanto, aquele portão sobre os seus ombros. Não tem a ver com algo assim. Estamos falando de um ambiente muito simples e é preciso atentar que, nesse aspecto, Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita. E aí, depois, ele lança a mão de um outro detalhe, né? Porque, verso 14, estreita é a porta. Entrai pela porta estreita, ele retoma, porque estreita é a porta.
Ele não está dizendo que é fácil. Ele está dizendo que a situação é difícil. Que, na verdade, é apertado o caminho que conduz para a vida. Sabe essa ilustração em contraste, não é? Caminho largo, caminho estreito, porta estreita, porta larga. Nós temos de nos lembrar de que a jornada é esta, de que nós temos dificuldades a enfrentar. E talvez muitos de nós não estejamos mais dispostos a viver uma vida de regramento, de compostura dentro dos princípios que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Mas estamos muitas vezes buscando aquilo que é mais fácil. E pode ser que exatamente esta situação de facilidade tenha levado a muitos a perderem de vista que o caminho para os céus exige de nós cumprimento de regras. Salvação é um dom de Cristo, mas viver debaixo dessa salvação tem regras e a gente precisa de certas composturas. Nesse instante eu me lembro de um texto que eu li quando fazia filosofia antiga lá. E eu lembro exatamente de um texto que eu aqui retomei para ele, do poeta, então, grego, Hesíodo. O Hesíodo disse certa vez o seguinte: a pecaminosidade pode ser alcançada facilmente. A jornada é suave e muito perto ela habita. Mas, em frente da virtude, os deuses imortais puseram suor. Em outras palavras, é fácil ter uma vida desregrada. Está muito próximo de nós, muito próximo. Hesíodo não é, reitero, nenhum cristão, é um poeta grego. O que eu quero que você compreenda é a dimensão da compreensão que as pessoas têm do que é ser honesto ou não honesto, ser pecador, não ser pecador. O que eu quero te dizer através exatamente desta percepção deste poeta é que muitos de nós estamos mais próximos da pecaminosidade porque ela habita próximo da gente, não? Está na nossa própria natureza o desejo de ser vaidoso, de querer fazer o que é imoral, não? Habita muito perto de nós. Mas aí, quando ele fala exatamente em relação da virtude, os deuses, então, imortais puseram suor. Ser virtuoso, ser alguém, de fato, digno, de compostura distinta. Essa forma como eu traduzo, portanto, a compreensão do poeta Hesíodo, é exatamente assim. Amigo, irmão, o que é bom jamais habita em nós, a não ser que o Espírito de Deus nos capacite. Porque em nós, como Paulo mesmo diz, nada de bom há. Aquele bem que quer realizar, não realiza. Porque habita fora de nós a bondade. Ela é implantada quando aceitamos Jesus. Então, este é um caminho que é largo, é fácil pecar. É fácil se embebedar e perder, eu diria, a sobriedade de nossa compostura diante do que o mundo oferece. O caminho é muito largo. Para pecar, a gente não precisa pensar. A gente não monta esquemas. Porque o pecado, na verdade, é algo que está enraizado em nós. E não há esforço para fazer isso. Agora, para fazer o bem, para entrar pela porta estreita, para ter acesso à proteção, amigo, você tem de lembrar do horário, das regras. E aí você tem de se esforçar. Você tem de lembrar que você tem de apressar o passo para chegar antes que a porta esteja fechada, ou antes que a porta venha a se fechar. Lembre-se de que é exatamente isso que Jesus está ilustrando a questão em relação ao céu. Poucos
estão atentos ao relógio dos céus, ao dia que está declinando, que o mundo vai acabar. E nós estamos, às vezes, como que formigas sem um formigueiro, né? Muito distante de casa, muito distante do lar. E, às vezes, quando olhamos, já descobrimos que não vai dar tempo de chegar. Brincamos demais. Agimos fora e achamos que está melhor fora. Embora, para ter acesso ao lugar de proteção, o caminho é estreito. Entende a ilustração de Jesus? O que está sendo dito, em outras palavras, meu querido amigo e irmão, é que, embora saibamos que existe um lugar de proteção, nossa natureza se volta para aquilo que é pecaminoso, porque está mais próximo de nós, como dizia o poeta Hesíodo. Nós precisamos nos lembrar de que Deus nos convida a entrarmos, melhor, termos acesso primeiro ao caminho estreito e acessar o lugar de nossa, então, proteção, mediante o que ele conduz. E aí ele termina no verso 14 dizendo: porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos. Salvação, não pense que é algo, portanto, que está como uma colheita muito grande. São poucos. São poucos os que acertam com ela. Com ela quem? E aí vem o detalhe. Veja a tradução do texto numa linguagem mais próxima de compreensão de língua portuguesa. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. Ela aqui não retoma o substantivo porta, retoma o substantivo vida. São poucos os que acertam com a vida. Entende? Eu e você precisamos acertar a nossa vidinha antes de querermos, então, ter acesso aos céus. E precisamos acertar com aquele que nos diz quais são as regras a serem cumpridas. Honestidade, fidelidade, amigo, são coisas que para os cristãos deveriam dominar, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, não deveríamos estar mais praticando as coisas que vivíamos como, então, fora do conhecimento de Deus. É ridículo quando a gente vê um cristão defendendo a maldade, a compostura da vaidade, defendendo, portanto, a malandragem, com a linguagem impura. Seus lábios proferem palavras de baixo calão, acessam a coisas que agridem a compostura religiosa. Não, isso não pode ser os que vão para os céus. Os que vão para os céus, reitero o texto do Apocalipse, são santos. E santidade requer uma vida que, de fato, se lembre de que o sol está declinando e as coisas nessa terra vão acabar. O caminho que outrora é largo vai se demonstrar no seu fim com muita dificuldade. A porta que parecia, portanto, ser larga de tantas coisas, vai se demonstrar fechada, porque também você não vai ter condições de desfrutar do próprio pecado mais. Haverá cessação de todas as coisas, para o bem e para o mal. Tudo acaba, amigo, mas aqueles que amam o Senhor permanecem eternamente. Talvez essa seja a razão, eu estou terminando, que, então, o sábio Salomão, no texto de Provérbios, o Espírito de Deus está me lembrando aqui de um texto bastante, talvez acessado por tanta gente, do ponto de vista exatamente dessa perspectiva da gente entender que o Senhor nos dá sempre o melhor. Eu queria convidar-te, portanto, a vir comigo aqui ao texto de Provérbios. Ele é bastante conhecido, Provérbios, então, capítulo 13. Vem comigo e vejam o que é dito no versículo 15. Provérbios, capítulo 13, versículo 15. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos
é intransitável. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. O que é uma pessoa pérfida? É alguém hipócrita, falso, mentiroso, alguém que não tem, de fato, a compostura de um ser inteligente. Seja inteligente, meu amigo, diante de tudo que você tem de informação na palavra de Deus. Não seja um pérfido, um hipócrita, um falso, porque o caminho do inteligente é que ele consegue favor. E os cristãos somos inteligentes. Somos inteligentes porque escolhemos a inteligência bíblica. E o favor de Deus nos será ofertado. Que você e eu estejamos conscientes, voltando a Mateus, capítulo, portanto, 7, versículos 13 e 14, que as regras, elas são para a nossa proteção, não para a nossa salvação. A salvação está em Cristo. Mas as regras precisam ser cumpridas. O sol está declinando desta terra. E logo, tudo vai cessar. A pergunta que eu te faço por fim é: estamos buscando o caminho estreito? Ou desejamos apenas os mais largos? Porque tudo parece mais fácil. Lembrem-se, cidade está na colina ou no monte? Para ter acesso, nós temos de aprender a entrar pelo caminho estreito. Enquanto ainda a porta que dá acesso à cidade está aberta. Você é inteligente. Você entendeu o recado desta manhã. Que o Espírito de Deus te faça lembrar de que a tua inteligência faz com que você consiga a favor. Mas o caminho dos pérfidos são intransponíveis, né? Não podem ser percorridos. Não podem ser percorridos. Não corra com os ímpios, o que eles estabeleceram. Procure viver, mesmo com dificuldade, aquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Porque também Provérbios deixa claro, né? Provérbios aí, capítulo 4, que a vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo. Em outras palavras, nós não caminhamos em uma estrada que é muito fácil. Mas à medida que estamos caminhando, como é uma vereda, não é um caminho, é uma vereda estreita, mas a chegar, como diz o sábio Salomão, a vereda do justo, então vai como um dia, que vai, portanto, chegando aos poucos, e de repente está tudo iluminado. Esteja na vereda, meu amigo, porque um dia nós vamos chegar ao final e estará tudo iluminado. É como a luz da aurora, que vai se apresentando até ser dia perfeito. O dia perfeito virá. Eu espero em Deus que você esteja no caminho estreito para receber a luz completa no final de tua jornada. Que Deus te abençoe, é o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nos ajudes a viver de maneira solene, perfeita diante de Ti, naquilo que já aprendemos o que é ser perfeito. Ter uma vida de misericórdia diante dos nossos semelhantes. Sermos misericordiosos sem os preconceitos sociais que se tentaram implantar em nossa mente. Mas o Evangelho dissipa toda e qualquer dificuldade. Nos ajude, Senhor, a acessarmos o portão que nos conduz, de fato, para a proteção. Sim, breve, Senhor, o sol declina sobre a montanha. A noite vai vir. E não é difícil para nenhum de nós entendermos que sem Ti nada podemos fazer.
Mas, quando as trevas vierem, Senhor, se estivermos atentos ao horário de acessar o portão, estaremos protegidos. Por favor, desperta a tua igreja e a todos nós. Parte também de tua igreja, para que possamos estar conscientes de que o dia está declinando e logo virá o terrível dia do Senhor. Seja conosco e nos ajudes, em o nome de Jesus. Amém.